E aí eu tenho aqui já a minha primeira grande dúvida, né? O que é uma marca de liderança pessoal? Nada mais é da maneira como você pode ser visto baseado nos seus comportamentos. Então você perceba que eu não estou trabalhando aqui muito questão de conhecimento, né? Mas sim muito mais voltado para a questão comportamental e atitudinal. Olá pessoal, começamos mais um episódio do Dirigindo Vendas e nesse bate-papo nós vamos falar sobre a importância da liderança. E para falar sobre essa temática, nós não poderíamos deixar de convidar o Jorge Rostin, especialista em treinamento e desenvolvimento. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Olavo. Obrigado pela oportunidade aí do Dirigindo Vendas e a oportunidade de eu ser o seu copiloto nesse programa. Hoje eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui ele vai ser épico, porque liderança é um assunto muito importante e falta muito aí no mercado o líder para cada empresa, cada departamento, cada grupo de profissionais precisam do seu líder aí. E nada melhor a gente começar tentando esmiuçar um pouco isso. E aí eu tenho aqui já a minha primeira grande dúvida, né? O que é uma marca de liderança pessoal? Quando a gente fala marca de liderança pessoal ou marca pessoal de liderança, a mesma coisa, ela fornece uma visão, Olavo, de quem você é como líder e o que você tem a comunicar como um líder. Em outras palavras, a marca pessoal de liderança nada mais é da maneira como você pode ser visto baseado nos seus comportamentos. Então você perceba que eu não estou trabalhando aqui muito questão de conhecimento, né? Mas sim muito mais voltado para a questão comportamental e atitudinal. E me diz o seguinte, se essa falasse marca pessoal de liderança, ou como é que foi outro jeito que tu chamasse aí? Marca pessoal de liderança é justamente isso, é a maneira como as pessoas te enxergam baseado nas suas próprias ações rotineiras no seu dia a dia. Porque assim, quando a gente fala em liderança, liderança é algo muito complexo. Se a gente parar para pensar e falar, bom, vamos imaginar quais são as competências de liderança. Então, competência, vamos lembrar da palavrinha chá, né? C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Nós estamos aqui focando numa marca pessoal que nós temos, que às vezes nós não temos consciência de que nós temos essa marca. Então, assim, não tem nada a ver com a questão técnica ou de conhecimento, mas está muito mais ligado ao comportamental. Faz sentido isso ou não? Faz tanto sentido, e aí, pô, quando pega pro lado comportamental, eu sou muito técnico, quando falo em lado comportamental, isso sempre acende uma lanterninha aqui. Como é que eu faço, então, para desenvolver essa marca de liderança pessoal? Bom, primeiro de tudo, lá, você precisa entender, perceber que você já tem uma. Agora, se você não tomou nenhum tipo de ação para criar de maneira consciente a sua marca pessoal de liderança, é bem provável que aquelas pessoas que estão ao seu redor tenham fornecido para você uma marca de liderança. Simples assim. Tá, então, agora tu trouxe um elemento novo. Trouxe um elemento que tenho fornecido. E o que isso significa, essa marca de liderança? É bom, essa pergunta é bem importante, porque uma marca pessoal de liderança fornecida está muito mais ligada à sua reputação. É o que os outros ao redor pensam de você com base naquilo que elas observam do seu comportamento frente a uma tomada de decisão, frente a uma gestão de conflito. Então, assim, a gente pode até argumentar que ela não é sua, uma vez que você não tem a consciência sobre as ações que você toma. Talvez fique um pouco mais claro se eu der um exemplo. Vamos para o seu segmento automotivo pós-venda, ok?
Dentro dessa sua jornada, Olavo, você nunca vivenciou, experimentou ou ouviu dizer de algum colega seu, assim, que tem um gerente de uma unidade, mas esse gerente ele foi promovido de maneira equivocada, ao ponto que ele não tem a mesma experiência que um técnico A, ou um técnico líder, ou de um chefe de oficina. Então, numa gestão de conflito com o cliente, para desembaraçar um problema de peça que não chegou, um back order, ou seja lá o que for, sempre tem essa pessoa que é o braço direito, que vai lá, que toma a situação, toma a posição e resolve os problemas para o gerente. Ou seja, o gerente é contratado para exercer o papel de líder, mas quem a equipe percebe como líder da unidade não é o gerente. É aquela pessoa que tem experiência, que tem o conhecimento, que vai lá e desembaraça tudo. Acho que fica mais claro agora o que se trata uma marca pessoal de liderança, não? Ficou, e eu me vi nesse teu exemplo, porque eu fui esse gerente que estava num lugar, mas que precisava de suporte, vários outros profissionais que davam o suporte. Muitas vezes o time mesmo percebia um outro colega, um outro colaborador como a referência naquele assunto e não a minha pessoa no papel de gestor na época. Então agora eu entendi bem essa questão de reputação e dessa marca de liderança pessoal fornecida, né? Que eu não consigo fazer a gestão dela. Isso está fora da minha zona ali, que eu consigo lidar com isso. Mas se a gente está falando que existiu isso e eu fui prova viva da marca de liderança fornecida, tem alguma que não seja fornecida? Tem alguma que seja própria? Tem. Ela, desde o momento que você cria essa consciência sobre as suas ações e os seus comportamentos, é como se você estivesse cuidando e gerindo para essa sua referência, essas suas habilidades, baseado em alguns princípios que são seus. Como que eu posso explicar? Por exemplo, você precisa ter consciência, Olavo, de que todo pensamento e crença que você desenvolve ao longo da sua vida, ele cria para você um mapa, um modelo mental de vida baseado naquilo que você acredita, são suas crenças. A partir disso, essas suas crenças vão afetar os seus sentimentos perante uma situação A, B ou C. Cada sentimento desse faz com que você tome atitudes diferentes baseado naquilo que os anos te deram de experiência, aquilo que você acredita. Essas atitudes fazem com que você se comporte de maneira única frente a algumas situações, como, por exemplo, uma gestão de conflito interna ou uma gestão de conflito com o próprio cliente, enfim. Esse seu comportamento, a forma como você age para desembaraçar qualquer tipo de problema, e até mesmo pelo ponto positivo, a maneira como você reconhece as pequenas conquistas do indivíduo, da equipe, tudo isso vai moldando o que nós chamamos de reputação. Tudo isso é reputação. Ou seja, se você toma consciência de cada um desses estágios e do que eles podem promover em você, você está criando de forma consciente a sua reputação. O duro é quando você age, quando você se comporta de forma inconsciente, porque geralmente o que acontece é pessoas que declaram uma coisa, mas na prática exercem de uma outra forma. Por isso que é possível você criar a sua marca pessoal de liderança, desde que você tenha consciência de cada uma dessas etapas. Porque o líder de verdade, ele ouve o seu colaborador, ele quer ouvir o cliente, ele quer saber se ele está indo bem ou não. Não é uma coisa muito prazerosa você receber um feedback construtivo. Você percebe que eu não falo feedback negativo, não existe feedback negativo, eu estou falando em feedback construtivo, que é aquele que demanda alguma correção de rota. Ninguém gosta disso.
Mas, como Bill Gates diz, se você quer crescer, você precisa amar o feedback. Faz sentido para você ou não? Faz todo sentido. Aí eu comecei a ficar agora... Você vai falando sobre isso e aí a gente vai revisitando o passado e vai se encontrando nessa linha do tempo, aonde que, como profissional, estava em cada momento. Mas pensando agora nessa questão da liderança própria e, mais uma vez, reputação, me chamou bastante atenção a questão das crenças. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as crenças que nós continuamos cultivando na nossa cachola. Porque cada crença, de maneira inconsciente, vai impactar da minha maneira como eu vou lidar com o mundo, com as dificuldades do mundo. E se eu cultivo as crenças que me fazem ir por um caminho que líder, quando você lidera, você lidera tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Era para lados extremamente complicados. Claro. Se a gente... E deu para entender que se a gente continua cultivando as crenças que vão fazer com que eu lidere para o lado negativo, aí aquela marca de liderança fornecida, que é a percebida pelos outros, sempre vai ser muito diferente da que eu imagino. Talvez me pareceu que o segredo, não um segredo, mas uma boa prática é tomar ciência de quem nós somos hoje, conhecer claramente as nossas crenças e identificá-las e classificá-las daquelas que nós queremos manter e daquelas que nós precisamos nos afastar. É isso? Perfeito, preciso e cirúrgico. Hoje você não pode pensar em exercer um papel de liderança se você não for um mestre em inteligência emocional. A gente ainda vai falar sobre esse tema lá na frente, espero eu, porque a inteligência emocional nada mais é do que você reconhecer as suas emoções, ter poder sobre elas, gerenciar suas emoções e se relacionar com o outro a partir da gestão das suas emoções, que você não pode garantir que a sua equipe tenha essa consciência, mas ela não foi paga para isso. Você sim foi pago para isso. E por que existe essa grande dificuldade do gerente hoje não ser o líder? Porque eu vou falar agora estritamente no nosso segmento, tá? Vamos falar no segmento automotivo. Se você pegar o pós-venda, geralmente, quando nós perdemos um gerente de pós-venda, o que entra no lugar é o seu melhor consultor de serviço. Na parte de vendas, quando perde-se um gerente, o que entra no lugar é o seu melhor vendedor. Só que a organização esquece de dizer o seguinte: amigo, todo o seu job description que tem aqui 3 páginas eu vou rasgar. Por quê? As suas competências como líder a partir de agora, como gerente, são outras. Você não vai mais buscar fazer, você não vai em busca do resultado. Você vai em busca de fazer com que a sua equipe busque o resultado com a mesma excelência que você buscava. Você precisa buscar desenvolver essas pessoas. Você precisa ouvir o mercado, ouvir o cliente, ou seja, tudo aquilo que não fazia parte da rotina da pessoa. Então, se ela entra de forma muito brusca, muito imediata, de uma forma urgente, ela vai estar muito mais preocupada em dar o resultado para garantir a promoção, porque ela sabe que se não der resultado, talvez ela perca essa oportunidade, e as empresas não investem um tempo nesse período de transição. Elas não têm um RH robusto para trabalhar durante 90 dias quais são as competências exigidas para o papel do gestor que ele ainda não tem. E aí você vai aprender aonde? No dia a dia. E no dia a dia, as pessoas já te enxergam torto. Fala, esse cara não tem perfil para ser meu chefe, não tem perfil para ser meu gerente. E por isso que hoje 66% das pessoas pedem demissão do líder e não da empresa. Faz sentido isso ou não? Total sentido.
O conhecimento, as habilidades e as atitudes que nos fizeram chegar até os níveis de júnior para pleno e de pleno para sênior não são as mesmas que vão fazer com que a gente vá para o nível de líderes, supervisores, gerentes, diretores. Líder demanda competências diferentes e essas competências precisam ser aprendidas, desenvolvidas, treinadas e mais do que isso, nós precisamos, antes de tudo, amar, liderar, amar, desenvolver o time, porque senão não vai ter competência que vai nos ajudar. Hoje, esse bate-papo aqui já valeu, já valeu alguns semestres em algumas universidades aí, pessoal. Liderança. Olha, a importância, dá para desenvolver a sua marca de liderança pessoal. Você tem que entender o seu conhecimento, a atitude e as suas habilidades que você tem hoje, quais são as necessárias para ser líder. Entender que existe, sim, uma percepção que é fornecida pelos outros, que é a que o mundo enxerga em relação à sua liderança e aquela que é a própria, a que você desenvolve, que basicamente está suportada em cima das tuas crenças. E se você me permite, eu gostaria de encerrar resumindo tudo com uma única frase, com um único pensamento. Você me permite? Claro, você é o chefe aqui hoje. Olha só, esse é um recado que vale ouro em pó. Tenha consciência de que você não é quem você imagina ser. Você é aquilo que os outros percebem em você. Se por acaso você tiver um discurso e na prática exercer outros valores, dificilmente você será um líder. Eu acho que isso resume tudo. Resume muito bem. Jorge, muito obrigado. Obrigado por participar desse bate-papo conosco aqui hoje. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, esse bate-papo chega ao fim, mas fique ligado aí que nós já temos o tema da nossa próxima conversa com ele, sim, o Jorge Rochin, ele continua conosco e o nosso próximo episódio nós vamos falar sobre criatividade e inovação. Tchau, tchau.